Olá você, cliente, parceiro da Polar Tintas. Bem-vindo ao 6º episódio do PolarCast, o podcast da Polar Tintas. E hoje nós vamos homenagear os pais. Isso mesmo, amanhã, domingão, Dia dos Pais, e a Polar Tintas está aqui neste podcast, o PolarCast, para homenagear os pais. E hoje eu tenho um convidado especial para falar dessa relação de pai e de filho. É o Werley, que é colaborador da Polar Tintas. Ele vai falar e vai se apresentar nesse momento. Fala, Werley. Tudo bom, senhor Alexandre? Tudo bom? Onde você está? Onde você trabalha? Conta aí para nossa audiência. Eu sou o Werley, né? Sou o gerente comercial lá da Polar Tintas de Valparaíso. Tenho 2 filhos. Sou gerente da loja lá já há mais de 20 anos. Funcionário da loja tem 24 anos. Agora fez dia 1º/6. Que legal, fez 24 anos. 24 anos de loja. Na Polar Tintas? Polar Tintas. Então casou e criou os meninos lá. Casei e criei os meninos lá. Que bacana. Tudo lá. Muito legal. Está feliz? Estou muito feliz lá com a empresa, com os companheiros, parceiros. Tudo tranquilo. Muito bem. E você assumiu a gerência em que ano? Eu assumi a gerência em 2010. 2010. Ah, nossa, já tem bastante tempo que está à frente gerente lá à da frente Polar dos Tintas. Negócios, né? É. Legal. E me fala dos teus filhos, como eles se chamam? Um se chama Gutierrez, o outro se chama Gabriel. O Gutierrez tem 21 anos. Certo. Ele é um filho que eu crio ele desde 1 ano de idade do falecimento do meu irmão, né? Que ele faleceu. Que interessante. Faleceu de um acidente de carro, aí eu assumi o papel de pai dele, e até hoje nós estamos aí, como pai e filho. Ele me chama de pai, eu tenho todo o respeito por ele, todo o apreço, todo o amor de pai, como um pai tem que ter com um filho. Você estava solteiro, então, na época do acidente? Estava solteiro na época do acidente. Então, seu irmão faleceu, ele já tinha um filho, isso, que é o Gutierrez. Tá, o Gutierrez, então, tinha que idade na época desse acidente? 1 ano. 1 ano? Um aninho? 1 aninho. Ah, tá. Tava bem novinho ainda, né? Bem novo. Era bebê de cola ainda. Que legal, que história bacana. Então, pai não é só aquele que gera, mas sim aquele que cria efetivamente. O que né? cria. O pai é o que cria. Porque tem muitos pais que são presentes, né? Outros pais mais ausentes e tal. E o segundo, Gabriel? O Gabriel é o caçula, né? Né? Eu tive ele tinha 32 anos de idade, já com a minha esposa Glória, que hoje ela tem um negócio dela, e nós criamos ele junto com todo o amor possível do mundo, né? Dando todo o carinho para um como para outro. Tá. E o Gabriel está estudando? Gabriel estuda. Tá. Os dois times torcem por algum time de futebol? Os dois são flamenguistas. Fala sério, Os dois são flamenguistas. Só porque eu sou corintiano. Mas nós somos amigos do mesmo jeito. A amizade continua mesmo. Curioso, né, Werley? Sempre o pai quer que o filho torça pelo time que ele torce. Por que você acha que é isso que acontece? Eu acho que vem de berço de família. Meu pai é flamenguista, a família é quase toda flamenguista, então vem de berço, né? Pai flamenguista, passou pra mim que sou flamenguista, fui passando pros meus filhos que são flamenguistas, e aí vai. Mas isso não é uma regra, né? Não. Tem pais que têm filhos que torcem por outros. No meio do caminho, né? muda o time, né? Se a pessoa para outro time, escolhe outro time. Com certeza. Mas por que você acha que acaba acontecendo isso? A gente quer que os filhos se pareçam um pouco com a gente? Como é que é isso? Me conta como é ser pai para você. Ser pai, seu Alexandre, é uma coisa assim que a gente nunca imagina como é que é ser pai, né? Ser pai é todo dia você ser presente, ser amigo, ser companheiro, poder observar o que está acontecendo ao redor do seu filho, e às vezes até seu filho é seu pai também. Porque às vezes você erra e ele vê algumas coisas que não gosta e fala com você. É uma conversa entre amigos muito boa. Ser pai é uma coisa muito fantástica. Você gostaria de ter tido uma filha, mulher? Bom, gostaria. Até a esposa queria ter uma filha mulher. Né? Mas teve os dois meninos. Os 2 meninos. Exatamente isso. Realmente, essa proximidade de pai e filho, né, é muito importante. O pai sempre ser o exemplo, né? Isso. Dentro de casa, né? E eu digo isso pra você porque eu também sou pai, né? Mas aí eu só tive 4 filhas mulheres, né? Olha. 4 filhas mulheres. Mas ouvi os netos, né? E também já tem uma netinha já. Olha, só mulher? Só mulher. Só vai ter um neto, vida. Vai vir um neto. Eu espero que sim. Vai vir um neto. Mas me conta, como
Bom, você pegou já o Gutierrez com 1 ano de idade. Isso. Aí já assumiu a relação de pai. Já assumi a relação de pai. Mas vamos falar então do nascimento do Gabriel. Você lembra como foi? Conta pra gente como foi o nascimento do Gabriel. Isso. A esposa queria que eu participasse. Eu não tive coragem, senhor Alexandre. Você acredita? Queria que você participasse do parto? Do parto, visse o parto. Eu falei, não tenho coragem. Aí nasceu o Gabriel, aí ficamos no hospital, né? Foi uma emoção muito grande. Que nem quando ela me falou, eu falei, não acredito não, você tá grávida, tô. Aí parece que a ficha vem, aí você não acredita, e depois que a ficha cai, você acredita, eu sou pai de novo. Ela que te deu a notícia. Ela que me deu a notícia. Ela não, uma amiga dela, você acredita, senhor Alexandre? Uma amiga dela, não, eu tô sentindo assim, aí ela falou, não, vamos fazer o teste de farmácia. Aí fez o teste de farmácia, confirmou. Aí a amiga dela me ligou. Ela me chamava até de Gasparzinho, porque eu era meio branco, sou branco, né? Ela, Gasparzinho, tu vai ser pai. Ai, que legal. Aí Olivia, tu vai ser pai. Até hoje ela é madrinha do Gabriel. E vocês estavam aonde nessa época? Você já estava na Polar Tintas? Na Polar Tintas. Eu morava na Morada Nobre, né? No Valparaíso ali, perto da loja ali. Dá o quê? Uns 1000 metros da loja. Morava pertinho da loja. Pertinho da loja. E aí, como é que foi essa gestação? Me conta como foi essa experiência, então. Você já tinha o filho, né? Mas ele era adotivo, né? Mesmo que seja um filho seu, que você criou, mas como foi ter esse filho aí, digamos, genuíno aí, gerado por você? Só, Alexandre, eu não tive muita diferença entre o Gutierrez e o Gabriel. Eu tenho o Gutierrez como meu filho também genético. Mesmo eu tendo criado ele, então foi tudo normal. Eu tive o Gabriel, né? Então eu não tinha essa distinção, assim, aquela coisa muito inteiriça. Não, é só ele, é meu filho, e o outro não é. Não, eu tinha os dois assim. Então foi uma relação muito boa, porque quando eu chegava do trabalho, o que eu chegava em casa? O Gabriel tava lá me esperando, sentado na calçada, pra me brincar com ele de carrinho no meio da rua. Nossa, que legal. Aí tinha que ficar brincando com ele com um carrinho. Ó, um homem de 32 anos, 33 anos, brincando com um carrinho, ó, empurrando o carrinho na rua. E era todo dia de noite. Se eu não fizesse isso, o menino não me deixava, ele não dormia. Ele brincava, ele andava comigo, ele é colado demais comigo. Né? Ele é muito colado comigo. O mais novo. O mais novo. E quando ele nasceu, você lembra de detalhes? Como é que foi? Conta aí essa Senhor história. Alexandre, eu vou ser sincero, eu não lembro muito de detalhes assim quando ele nasceu. Mas eu lembro quando ele chegou em casa, muito pequenininho, eu ficava com muito receio de pegar aquela criança muito molezinha, né? Ficava com muito medo. Eu fui pegar ele no colo com 2 meses de nascido. Eu tinha medo de pegar ele e machucar. Mas aí foi criando assim normal. Eu acordava, ajudava a esposa, ela amamentava, e de madrugada eu que acordava para fazer a mamadeira dele. Então a gente foi levando uma coisa assim já Então muito... você foi um pai participativo. Participativo. Acompanhou toda essa fase, do crescimento dele. Tal. E hoje? Conta hoje como é que é a relação com o Gutierrez e com o Gabriel. É uma relação muito de amizade, de sempre estar presente, sempre estar passando que eles se espelhem na gente, né? A gente sempre quer que os nossos filhos sejam o nosso espelho. E a gente também se espelha em muita coisa que eles fazem, né? Então a gente tenta puxar muito pro nosso lado. Então a relação é essa. O Gutierrez ajuda muito o Gabriel, porque o Gutierrez também já tem uma experiência de vida também 21 anos, né? E o outro tem 13. Então ele ajuda muito o Gabriel, ele gosta muito do Gabriel, muito presente na vida do Gabriel. Que legal. Hoje o Gabriel tá no ensino médio. No ensino médio. Isso. Tá. E o Gutierrez, o que ele faz hoje? O Gutierrez, ele trabalha com a mãe dele. Tá. Ele trabalha com a mãe dele, que a mãe dele tem uma loja, então ele trabalha com ela de motorista. Ela é empreendedora. Ela é empreendedora. Ela tem uma loja. E ele é o entregador da loja? O entregador da loja. Que legal. Bacana. Fica tudo ali muito em família, né? E vocês... Porque como você está no comércio também, né? Vocês trocam ideias, vocês conversam, conversamos. Ele te procura, pede conselho, como é que é isso? Não, ele me pede conselho, eu dou conselho para ele, às vezes ele me pede opinião, pai, eu tenho que fazer isso, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e a gente vai instruindo ele do caminho certo, né? Que ele tem que seguir. Bacana. Para os pais que estão nos ouvindo agora, né? Nesse dia dos pais que é amanhã, né? Eu queria saber de você, em que momento você contou para o Gutierrez essa história aí do falecimento do seu irmão, ou você não contou nada para ele? Não, contei. Eu contei quando ele completou
A mãe dele queria contar antes. Eu falei, não, como ele tinha 5 anos, ele não ia entender o que era aquilo. Então eu deixei para contar entre 7 e 8 anos, quando ele tivesse uma idade mais avançada, para que ele pudesse entender que era aquilo. Entender que o pai dele tinha falecido e que eu estava ali para estar presente, para ser o pai dele, que o pai dele estava ausente. Certo. Ele tinha então 7, 8 anos de idade. 7, 8 anos de idade. Pelo que você lembra. Isso. Tá. E como foi essa conversa? Foi uma conversa que eu sentei com ele, só, Alexandre, cheguei e expliquei, falei, ô Gutierrez, senta aqui que o papai tem um negócio para te falar. Ah, pai, o que é? Eu sou seu pai, mas eu não sou seu pai biológico. Quem é seu pai biológico é meu irmão, que faleceu num acidente de carro, que estava viajando, que ele trabalhava como taxista. E assim, foi assim, é. Aí ele se sentiu, ficou meio assim, né? Porque é um baque muito grande. Certo. Mas depois ele entendeu e até hoje ele me chama de pai, ele me tem como pai. Porque, querendo ou não, ele não conheceu o pai dele, infelizmente. Ele não tem uma memória física do pai dele, que é uma coisa muito triste, ele né? Tinha 1 ano de idade, né? É uma coisa muito triste pra ele. Ele não tem uma memória física do pai dele. Então a memória física do pai dele, ele tem eu. É, verdade. Me tem como uma memória física. E isso serve até de inspiração para os pais adotivos, né? Isso. Entenderem isso, falar a verdade. Não adianta omitir isso, porque depois pode se transformar num adulto problemático, né? Pra revoltado. ter que descobrir isso depois, né? Isso. Tem que sempre ser verdadeiro, explicar, tentar botar o máximo possível, que mesmo você não sendo um pai biológico, você é um pai que está ali presente, é um pai carismático, que está esperando, está ali para fazer tudo por ele. Você move o céu e o mundo por ele. Depois que você contou isso, que ele foi avançando na idade, veio a adolescência, ele quis saber detalhes do acidente? Não, ele não quis saber detalhes. Nunca mais vocês tocaram nesse assunto? Nunca mais. Ah, desde os 7 anos de idade. Ele contou, ele absorveu, entendeu, e a gente hoje vive normal, como se eu fosse o pai dele realmente, biológico, e como é que faz, paternal, assim, físico, né, que tá ali presente com ele, e ele não toca mais no assunto. Ele tem a foto do pai dele, que ele vê, que a gente mostra, e conta algumas coisas que o pai dele, como o pai dele era, inclusive o pai dele já trabalhou comigo também na Polar Tintas. Ah, o pai dele foi funcionário também da Polar Tintas. Foi funcionário da Polar Tintas, foi um colaborador da Polar Tintas. Ok, e quando ele sofreu o acidente, ele já tinha saído? Ele já tinha saído, tinha um ano que ele saiu da Polar Tintas, ele trabalhava como taxista e sofreu um acidente de carro. Tá, então ele conhece o pai pelas fotografias. Por fotografias. Pelas fotografias. Isso. Muito bacana. Nós temos aqui uma história muito legal que a nossa audiência hoje está aí ouvindo, né? A Polar Tintas sempre se diferenciando. A gente não quer só vender tintas. A gente quer levar conhecimento, inspiração, conteúdo através do PolarCast. E aí eu tive muita sorte, porque eu não sabia, né? Pode ser até que os telespectadores estejam acreditando. Não, ele já sabia. Não, foi surpreendente saber que o seu primeiro filho é um filho adotivo. Ainda mais do seu irmão, que foi um acidente. O que mostra que pai é aquele realmente que cria, é aquele mesmo que cuida, né? Isso. Pai é um cuidador, né? Um coração, um coração gigante, e também é a figura de protetor, né? É isso mesmo que o pai é. Né? Que história bacana. Obrigado. E hoje, o Gabriel, conta como é a relação com ele, esses dois flamenguistas. O Gabriel e ele tem aquela relação de irmão, que bem próxima, né? No começo o Gutierrez tinha um pouco de ciúme do Gabriel, que quando nasceu, mas o Gutierrez cuida muito bem do Gabriel, ele gosta muito do Gabriel, é muito protetor com o Gabriel, até mais do que eu. Eles dois. Ah, que legal. Então, eles são muito próximos ali, né? Então eles têm uma amizade muito grande. A mãe dele também tem uma amizade muito grande com eles, brincam com eles. A mãe dele chama até o Gabriel de Derinho, meu Derinho, um menino de 13 anos. Ele fica até chateado. Mãe, não me chama assim não, me Derinho, não. Aí ele fica meio conciumado, né? Fica meio... Sei. Não, aí chama o Gabriel Gutierrez também, já trata o Gutierrez com carinho, que ela também gosta isso do Gutierrez como todo carinho. Então é Que legal. Um negócio muito bom. É uma família muito presente, muito forte, muito unida. Que isso tem que ser, né? Sim, tem que ser. E como pai, me fala o que você pensa para o futuro dos filhos. Os pais querem um bom futuro para os filhos, né? Mas o que você pensa, imagina nesse futuro? Desde o Gabrielzinho aí que está com 13 anos, até o Gutierrez que está com um homem já com quase 22. O que você espera para o futuro deles? A gente espera que eles sejam que sejam pessoas boas, né? Que pensem no próximo, né, seu Alexandre? Que a gente tem que pensar no próximo como a nós mesmos. Eu não posso fazer
com o meu próximo que eu não gosto que faça comigo. Então a gente passa essa coisa para ele. Então eu espero que eles sejam assim, que sejam pessoas que sejam bem sucedidas na vida, porque o mundo tá aí, o mundo, ele não, como é que se diz? O mundo, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Então você tem que correr atrás das suas coisas, fazer as coisas certas, porque lá na frente Deus vai compensar tudo para você. Ele vai te dar tudo que você merece. Ele não vai te dar um fardo que você não consegue carregar. Ele te dá... Você passa por dificuldade, que nem toda família passa por dificuldade, mas é um fardo que Deus sabe que você vai dar conta de carregar aquele fardo. Que bonito, que bonito. E o curioso é que você entrou na Polar Tintas em que ano? Em 2000. Dos 6 de 2000. Fazia o que antes? Seu Alexandre, eu saí do exército e fui direto para a Polar Tintas. Foi meu primeiro emprego. Espera um pouco, espera aí, calma aí. A Polar Tintas foi seu primeiro emprego. Você está há 24 anos na Polar Tintas. Isso. Casou. Casei, criei. Criou 2 filhos. Quer dizer, está criando dois filhos, né? Isso. Tudo isso do seu trabalho, do seu esforço. Do meu esforço. Que legal, que história bonita. E a sua esposa, ela já trabalhava ou não? Quando você entrou na Polar? Quando eu entrei na Polar Tintas, ela não trabalhava. Aí depois ela, com o tempo, quando nós tivemos o Gabriel, ela trabalhava numa ótica, entrou de licença e depois ela abriu, ficou um pouco, trabalha na ótica, depois que ela ganhou o Gabriel, ela saiu e abriu o seu próprio negócio. Ela virou empreendedora. Então você era o provedor de todo do começo, quando começou a trabalhar na Polar Tintas. Isso, aí depois nós viramos parceiro. Ela trabalha, eu trabalho, e nós criamos meninos e aí também vamos seguir na vida como Deus quer. Bacana. E o Gutierrez já tem namorada? Gutierrez tem namorada. Tem uma namorada fixa? Fixa. Ou é um pegador daqui e dali? Não, ele tem uma namorada. Incrível que pareça, ele não é daqueles rapazes que fica pegando um ou outro. Ele é um rapaz muito tímido, mas ele tem uma namorada fixa. Certo. E como é isso? Você como pai já sabia que o seu filho tem uma namorada? Isso é bom? Eu acho bom. Ela é uma menina boa, ela ajuda muito ele, dá muito conselho para ele. Então, uma mulher, ela faz a pessoa crescer, né, seu Alexandre? Sim, faz. Mas também faz não crescer, né? Depende. Tem mulheres e há mulheres, né? É verdade. Há mulheres e há mulheres, mas há sempre uma mulher certa, ela faz a pessoa crescer. Então, como pai, você está satisfeito com a namorada do Gutierrez? Ela é uma mulher muito correria, corre atrás das coisas dela, então é uma mulher que 100%. Bacana. E você hoje deseja que eles se casem? Ou tá precoce, tá cedo? Ele tem o quê? 6 meses tá namorando, então tá cedo ainda. Tá você cedo conhece ainda. muito pouco, mas pelo pouco que eu conheço ela é uma pessoa que você vê que é uma pessoa que ela corre atrás das coisas que ela quer. É uma pessoa que quer crescer. Me fala como é, então, ter um filho homem, porque eu não tenho, tá? Eu só tenho mulheres, só tenho mulheres. O filho homem pergunta para o pai coisas sobre namoro, sobre isso? Como Alexandre, hoje, antigamente a gente perguntava, hoje eles não perguntam muito, né? Eles não perguntam muito. A gente tenta passar algumas coisas, que eles têm que se cuidar, que eles têm que fazer uma série de coisas. Mas eles são meio receosos, eles ficam, acho que, meio tímidos ainda de falar com a gente. Sei. Mas daí a gente vai conversando, quebrando aquele protocolo, aquela timidez, e a gente vai se abrindo, falando aos poucos, e conversa com ele normalmente. E conversa tudo? Tudo. Né? Eu acho que não tem que ter segredo, né, seu Alexandre? Se você quer ter uma família assim, que vá prosperar, você não tem que ter segredo entre ninguém. O pai precisa ser próximo do filho, o pai precisa ser amigo do filho, né? Isso é fundamental mesmo. E também, assim, passar um pouco da espiritualidade também, né? A vivência, da fé, né? Também isso. A fé em Deus, acreditar, vencer, né? É isso mesmo, seu Alexandre. É porque a gente tem que ter na nossa mente, todo mundo, não só... eu ou toda pessoa tem que ter o seguinte: Deus não vai dar um fardo que você não consiga carregar. Sim. Por mais pesado que você acha que ele seja, ele não vai te dar esse fardo. Se ele te dá esse fardo é porque você consegue. E tem que, nem você está falando, tem que ter fé. Fé que você vai conseguir. Isso. E Deus está aí para ajudar. A família está aí e você vai se apegando nas famílias, no conselho de pai, no conselho de mãe, no irmão, e você vai passando o que tem que passar e vai em frente. E já que nós estamos homenageando o Dia dos Pais, que é amanhã, né? O 11 de agosto. Fala, o seu pai, você tem pai? O seu pai está vivo, tá? Como é que é a relação com o seu pai? Eu e meu pai, nós temos uma relação muito boa. Meu pai sempre foi um cara muito presente, seu Alexandre. Ele nunca deixou faltar nada pra gente. Então é um homem excepcional. Que legal. É um homem muito bom, é uma pessoa que passou por um problema de câncer de próstata recentemente, conseguiu sair, fez o tratamento, superou, fez o tratamento e hoje está bem, graças a Deus. Que idade tem ele? Ele tem 72 anos. 72, legal.
Bacana. Então hoje ele mora aqui? Ele mora no Valparaíso. No Valparaíso. Isso. E vocês se veem sempre? Como é que é? Como é que é essa relação? Vocês vão no domingo, na casa Eu dele? vejo ele quando, assim, a gente se vê. Eu não vou dizer que eu vejo ele diariamente ou corriqueiramente, mas ontem ele tava lá na loja, foi lá me ver. Aí nós antigos, essas pessoas têm aquele capricho que sempre quando vê uma pessoa mais velha, seja o seu pai, a gente pede a benção. Benção, pai, ele te abençoa. Então, a gente tem isso, né? Sim. Aí eu pedi a benção, conversei com ele, perguntei se ele tava bem, ele falou que tava bem. Ele foi na loja comprar tinta? Ou foi te visitar? Ele tem um petzinho, aí ele vou levar no fazendeiro do lado, que cuida do pet, e ele aproveita e vai lá e me visita, pergunta se eu tô bem, se os meninos estão bem. Que bonito, né? Então ele já tem uma pessoa, ele é muito presente também. Tá. Nos conta agora, Werley, porque o seu pai, quem faleceu foi o seu irmão num acidente. Isso. Certo? Como foi que surgiu essa situação de você adotar o Gutierrez? O seu pai apoiou, não apoiou? Como é que foi isso? Meu pai apoiou. É porque a mãe do Gutierrez, ela morava com ele e ela queria voltar para a mãe dela, para casa dela. Aí eu falei, não, você pode ficar aqui que a gente vai dar todo o amparo possível para você ir pro Gutierrez. Entendi. Aí ela ficou, meu pai apoiou. E seu pai deu todo apoio para você? Deu todo apoio. Porque é uma história bonita, tá? É uma história realmente bem bacana. Uma família que a gente percebe que cresceu com um alicerce em cima de uma rocha, né? E é isso que a gente precisa passar para os nossos filhos. Isso. Né? Muito obrigado. Mas nem tudo são flores, né, Werley? Nem tudo são flores. A vida tem alguns espinhos, né? Tem alguns espinhos. E hoje, no Dia dos Pais, a gente também tem a tristeza de encontrar talvez alguns pais que estão passando por situações difíceis, estão desempregados, né? Que conselho você daria para esses pais que estão nesse momento, amanhã que é Dia dos Pais, e imagina a dificuldade de um pai amanhã não poder proporcionar para sua família um domingo diferente, ou quem sabe fazer um churrasco porque está desempregado. O que você tem a dizer sobre isso para esse pai? Ele tem que persistir, a persistência chega ao objetivo que ele quer. Se ele persistir, ele lutar, ele correr atrás, ele vai chegar a almejar o que ele quer. Ele nunca pode ficar desanimado. Não, hoje eu fui, não deu, não. Persista. A persistência faz o sucesso de qualquer pessoa. Sim, sem dúvida nenhuma. E a disciplina também, né? Também. Tem que ser bem disciplinado. E que nós possamos aí orar por esses pais, né? Que estão passando por essas dificuldades, né? E sobretudo os pais também que enfrentam problemas com filhos drogados e coisas do gênero, né? A gente também tem que lembrar do sofrimento, né, desses pais hoje no Dia dos Pais. A droga, né, senhor Alexandre, na família, ela destrói a família, né? Então a pessoa tem que ter uma coisa muito forte, ela tem que se apegar a Deus, se apegar a pessoas, procurar ajuda, procurem ajuda, tá? Nunca deixe de procurar ajuda, sempre procurar ajuda. Você pensa que você vai conseguir tirar ele de lá, não vai. Sem ajuda você não consegue. Então você tem que procurar ajuda e ajuda para a pessoa ou para os parentes. Isso pode acontecer tanto como na sua família como filho ou algum primo, seu sobrinho, então... famílias acontecem isso, infelizmente. Nós somos seres humanos. Sim. E isso acontece em qualquer família. Infelizmente. Já conversou isso com seus filhos sobre... Já. Porque hoje o mundo está com um cardápio completo aí de situações oferecendo para os adolescentes e tal. Já conversou com isso com os filhos? Já converso. O Gabriel é uma pessoa muito consciente sobre isso, o Gutierrez também. E... eu já passei por uma coisa dessa, eu não vou mentir para você, já passei por uma situação dessa, Alexandre. Já que o senhor está tocando nesse assunto, então a gente tem que expor. Eu passei por uma situação dessa há alguns anos atrás, consegui sair, consegui tirar a pessoa desse lugar, desse antro de droga, então a gente vai conseguindo e a gente vai sempre perseverando, um dia após o outro, para a gente conseguir levar a vida normal como era antes. E o pai digamos assim, um ser humano incansável, né? Pelo amor dos filhos, né? O pai, ele não cansa, né, senhor Alexandre? Ele quer buscar o filho de toda maneira daquele jeito. Ele quer o seu filho ali como se fosse um bebê. Como se fosse aquela criança pequena. Ele não vê a pessoa adulta, ele vê aquela, meu filho, assim. Então a pessoa vai lutando. Ele persiste. Não desista de nada. Persiste, tem que ser persistente, porque vai conseguir.
Da infância, como pai dos meninos, o que você tem de lembrança da época que eles estavam crianças ainda? O Gutierrez, ele era muito apegado a mim. Eu tenho muito lembrando do Gutierrez, que ele brincava também igual o Gabriel. Me esperava na rua com a mãe dele. Para mim, quando eu chegava, ele estava lá, ele ia correndo. E a coisa mais grandiosa que a gente tem no pai é quando você está chegando no trabalho e seu filho vem correndo em direção a você e te dá um abraço. Não tem coisa melhor. Não tem, isso é muito gostoso. Isso corta o coração, você fala, nossa senhora, um amor muito grande. Uma coisa muito inesperada, que você fica assim, como é que eu vou explicar um amor tão grande? Não tem como. Não tem como explicar. É verdade. Eu lembro na infância das minhas filhas, uma das coisas que mais marcou foi a época que eu comecei a ensinar elas a andar de bicicleta, por incrível que pareça. Né? Muito bom. Porque é muito bom isso, né? Muito gostoso. Passou por essa fase? Passei por essa fase, os primeiros passos, as primeiras pedaladas, as primeiras nadadas em piscina. Então a gente passa as primeiras quedas, que eles vão ficando com medo, cai, mas ficam receosos, mas você vai levando, não, meu filho, e vai insistindo até que eles estão hoje aí criados e bonitos e fortes e firmes e vamos levando a vida. Pelo que você descreve, foi um pai muito presente, né, Wellington? Eu fui um pai muito presente. Aliás, um pai presente. Eu sou um pai muito presente. Né? A gente é muito presente e às vezes também a gente se sente muito falho em algumas coisas, né? Que a gente deixa estar lá, às vezes o nosso dia a dia, a nossa correria do dia a dia deixa a gente... Falta alguma coisa às vezes e você estar presente mais com seus filhos. Mas eu fui um pai muito presente. Eu acho, né? Vamos lá, vamos se dizer. Não, a gente sempre acha isso, né, seu Alexandre? Mas sempre tem uma pessoa que fala, será que foi mesmo? Mas foi. A gente foi. No nosso modo de ver, a gente faz de tudo pelos nossos filhos, né? Sim, com certeza. Já teve alguma conversa com os filhos sobre o que poderia ser melhorado nessa relação? A gente sempre tem a conversa que nós temos que se ajudar, tanto como eu trabalho e a mãe dele trabalha. Então, o Gabriel fica em casa... estuda de manhã e à tarde ele fica em casa. Então, a gente procura conversar com ele para ele ajudar mais, que ele tem que participar mais da vida nossa, participar mais da gente. Tenta levar ele para a empresa da mãe dele, para ele ver como é que funciona. No futuro, aquilo ali vai ser tudo deles. O que a gente faz hoje é para os nossos filhos. E quem sabe o Gabriel se interessa por vender tinta, né? Também, quem sabe. A gente vai ensinando eles, né? Pintar o que é uma tinta, explicando o que são as coisas, né? Aí cai um polarzinho, né? No futuro. Com certeza. Porque nós temos muitas histórias, né? A Polar Tintas é uma rede de lojas com 43 anos. Isso. Então eu fico imaginando um pintor que hoje está com 60 anos de idade, ele aos 20 e poucos anos, ele já comprava da Polar Tintas, né? Então, quer dizer, quantos pais, né, pintores parceiros tem na Polar Tintas, né? Tem vários. Participando desses 43 anos, né? Muitos anos. E filhos que estão dentro do negócio também, né? Também. Filhos que são vendedores, que aprenderam a profissão do pai, que gostam de vender tinta e etc. Muito bonito isso, né? Muito bonito. É uma coisa assim que poucas pessoas têm a oportunidade de passar, mas quando passa a gente tem que aproveitar o máximo possível. Que legal. Que conselho você daria hoje para os pais, amanhã sendo o Dia dos Pais, né? Neste sábado, deste podcast, que conselho você daria para os pais que estão nos ouvindo? Aproveitar cada minuto e cada segundo com o seu filho como se fosse o último ou o único momento daquele instante ali da sua vida. Então você tem que aproveitar tudo, o máximo possível. Tudo que você puder passar de importante, você passe. Nunca deixe nada para amanhã. Faça tudo hoje. Ok, deixa passar para ele todas as informações você acha que são importantes na vida. Toda a sua vivência, né, seu Alexandre? A gente tem uma bagagem muito grande, né? Eu tenho 45 anos de idade, então eu tenho uma bagagem muito grande. Tá muito novo também, né? 45. Tô muito novo, mas nós nunca queremos que nossos filhos passem pelas dificuldades que nós passamos, né? Verdade. Já reparou isso? Já. Eu não quero que minha filha passe pela dificuldade que eu passei. Não. A gente sempre tenta encurtar o caminho para eles. Sim. E às vezes nessa encurtada de caminho a gente erra. Mas a gente erra para acertar, né? Sim, com certeza. A gente procura sempre errando para acertar, mas é a vida, né, seu Alexandre? E o que a gente espera é que quando os filhos estiverem adultos, eles possam perdoar os nossos erros, né? Porque o erro de um pai é um erro com boa intenção. É isso mesmo, né? É um erro com boa intenção. Mesmo que esteja errando, mas está com a intenção de acertar, né? Então, ele erra acertando, né? É verdade. Então a gente espera que os filhos perdoem também os pais. Isso. Né?
O perdão é muito bom, né, senhor Alexandre? A gente tem que sempre aprender a perdoar. E a gente tem dificuldade, né? Com essa palavra perdão. Sim. Nós temos muita dificuldade. Perdoar. O que é perdoar? A gente tem que perdoar. Perdoar é uma coisa assim muito difícil para muitas pessoas. Então, a gente tem que procurar perdoar sempre. Ótimo, excelente. Que mais conselho você daria? Você falou sobre aproveite cada momento, esteja sempre passando tudo que você aprendeu para os filhos. Tem mais algum outro conselho? Seja amigo, né, seu Alexandre? Seja bastante amigo, bem compreensivo. A gente tem que ser compreensivo. Eu tenho que entender também o lado dele. Porque mesmo ele sendo meu filho, tendo a minha genética, o pensamento dele é outro. A gente não sabe o que passa na cabeça do ser humano, dos filhos. Então a gente tem que saber, quando a gente cobra uma coisa, você tem que pensar, será que é certo eu fazer isso? Será que é certo eu cobrar aquilo? A gente tem que se pôr no lugar dele também, do jeito que ele imagina como é que é a coisa. Como é que são as coisas, né? Então a gente tem que se pôr no lugar dele também. Empatia, então, que você está falando, né? Empatia. Poder compreender a situação dos filhos. Ainda mais hoje em dia, né? Que nós temos umas gerações completamente diferentes da nossa, né? A geração é muito diferente, né? O mundo da internet, entre outras coisas, né? O menino diz que hoje o menino já nasce com o celular na mão, né? É verdade. Já reparou? Hoje menina, celular... Antigamente a gente fazia o quê? Na minha época era brincadeira de pique-esconde, pique-pega, pique-bandeirinha. Hoje não, o menino celular, no PlayStation. No smartphone, no tablet. Então hoje a tecnologia está muito avançada. Como pai, já estamos chegando ao final do nosso encontro, do nosso podcast, mas como pai, você lembra assim do maior desafio que você teve que superar, de uma dificuldade, depois que você foi pai? Depois que eu fui pai, senhor Alexandre, eu passei por uma dificuldade com o Gutierrez mais velho. Com ele se envolveu com drogas, então essa foi uma dificuldade muito grande, tanto para mim, como para a mãe dele, como para o Gabriel. Certo. E eu vi que a gente teve que apoiar ele, abraçar a causa com ele, para a gente sair dessa situação. E isso foi um dos grandes desafios. Foi o maior desafio nosso. Certo. Tanto meu, como da mãe dele, como do Gabriel. E como pai, como você reagiu? Seu Alexandre, no primeiro momento foi um baque muito grande. A gente não queria acreditar que ele vai sair, até que um dia a gente procurou ajuda. A mãe dele, vamos procurar ajuda, o negócio tá muito complicado. Aí eu fui procurar ajuda, consegui. Graças a Deus ele saiu dessa, então a gente tá uma família hoje super unida e estamos aí cada dia lutando mais, que cada dia é uma luta constante contra essa maldição que é a droga. E ele já é um empreendedor junto com a mãe, né? E um testemunho vivo, né? Isso. Para encorajar filhos a sairem dessa situação e pais também, né? Acaba sendo um testemunho. É um testemunho porque a gente tem que estar ali firme. Se não desiste, tem que estar firme. Legal. Todo mundo passa por isso, não é vergonhoso você falar que, mas... Às vezes a gente se blinda, né? O que vão falar de mim porque meu filho foi isso, porque meu filho não faz isso. Não. Quando você se abre, aí as pessoas vão e te ajudam. História bonita. É onde vão te ajudar. Se você se fecha para aquele mundo, você está fechado no seu mundo, fica cada vez mais difícil. Se você se fecha, ninguém sabe o que você vai querer, ninguém sabe o que mundo quer. Então você tem que se abrir, procurar ajuda e conversar. Bacana. Muito bonito, Werley. Obrigado. Quero te agradecer pela sua disponibilidade. Você deixou a loja lá. Aliás, um bom gerente pode sair da loja, né? Significa dizer que as coisas estão funcionando bem. Obrigado, senhor Alexandre, por um bom gerente. Eu que agradeço essa oportunidade. E se tiver mais oportunidades, pode me chamar que eu estou aqui com o senhor. Tá bom, muito obrigado. Fiquei muito feliz, tá, pela sua participação e, sobretudo, sobre o seu depoimento, sobre o seu testemunho como pai. E Polar Tintas quer fazer uma homenagem a todos os pais, né? Amanhã, sobretudo os pais, como a gente colocou, que passam por dificuldades, os pais que estão no presídio, né? Que estão impedidos aí de conviver com seus filhos. Enfim, vamos lembrar e homenagear todos os pais nesse dia. Feliz Dia dos Pais para eles. Feliz Dia dos Pais também. Feliz Dia dos Pais para o seu Alexandre. Um abraço. Até breve. Até breve. Tchau. Tchau.